Para gravar, então, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Nos capítulos 21 e 22, nós estamos já passando da metade aí. Quer dizer, já passamos da metade, né? Estamos já indo para o final, então persevere. Vamos aprender um pouco hoje sobre o capítulo 21, que fala sobre o culto religioso e o domingo. E o capítulo 22, de maneira mais breve, né, que fala ali sobre os juramentos legais e os votos. Na verdade, essa parte ela é comentada no capítulo 21 e um pouco mais desenvolvida no capítulo 22, mas meu foco aqui, na verdade, vai ser mais no capítulo 21, né, que eu acho que tem mais coisas que agrega para o nosso entendimento. Então, lá no primeiro parágrafo, preste bastante atenção, se você tiver com a sua confissão aí, se você puder ler aí na tela. Sobre o culto religioso, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a luz da natureza, e antes de continuar lendo, né? Quando nós lemos a luz da natureza, que sempre aparece aqui na confissão de fé, nós vimos isso lá, talvez na primeira aula, mas a luz da natureza se refere à consciência, né? À razão. Então, poderia começar com a consciência, a razão, mostra que há um Deus, tá? Mas a confissão, ela usa essas palavras para falar sobre a razão e sobre o conhecimento, tá? Então, luz da natureza é a mesma coisa de razão, de conhecimento, aquilo que Deus coloca em nós, tá? Então, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras, né? Então, esse parágrafo inicial do capítulo 21 diz que o Deus, que é o Deus que deve ser temido, louvado, aquele Deus que nós conhecemos, nós sabemos a partir da revelação bíblica quem ele é, o que ele faz, o que ele já fez, né, o que ele faz, o que ele fará. Esse Deus, ele é digno de adoração, é digno de louvor. Ele espera que nós, seres criados, filhos amados por ele, o adoremos. Só que ele não espera que nós o adoremos de qualquer jeito. Ele instituiu alguns limites, nos deu algumas prescrições para adorá-lo. Porque imagina, não houvesse a revelação, nós estaríamos no escuro. Nós não saberíamos como agradar a Deus, nós não saberíamos como cultuá-lo, nós ficaríamos desesperados, mas Deus é tão bom. E o comentarista lá do nosso material base diz que ele é tão caprichoso que ele decidiu deixar detalhe por detalhe daquilo que ele espera, dos princípios que ele espera que nós sigamos para adorá-lo, tá? Então, Deus não nos deixou sozinhos, tá? Você não precisa ficar desesperado. Você tem na palavra dele todos os princípios para adorá-lo, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouco sobre isso. Então, esse parágrafo primeiro fala que nós não podemos adorá-lo por meio das nossas invenções ou sugestões de Satanás. Nós sabemos em nossa consciência, como ele diz no começo do parágrafo, que nós temos que adorar um Deus e temos que adorar o Deus verdadeiro, né? Aqueles que não adoram o Deus verdadeiro o substituem por alguma outra coisa ou por ele mesmo, né? Não há como o trono do nosso coração ficar vazio, né? Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos um outro ídolo, uma outra coisa, seja um ídolo criado, né? Ou seja, a nós mesmos, nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, nossa própria razão, enfim. Então, Deus fala, olha, vocês imaginem aqui, né, essa preocupação. Eu e você somos muito criativos, né?
somos muito inteligentes, nós poderíamos, de repente, cada um pensar em uma forma diferente de adorar a Deus, né? Inventar coisas até com boas intenções, como existem muitas pessoas aí de diversas igrejas com boas intenções, criativas, inteligentes, né? Que estão usando a inteligência que Deus deu a elas para fazer uma coisa que Deus não mandou elas fazerem, que é estabelecer como deve ser o culto, como Deus deve ser adorado na prática, né? Então, existe um limite para aquilo que nós fazemos na adoração. Isso está ao longo de todas as escrituras. A palavra de Deus, ela é o nosso guia e nosso limite. E é por isso que lá em Mateus 15, 9, diz que Jesus criticou líderes que tinham uma adoração vazia, que tratavam os mandamentos dos homens como se fossem doutrinas para as pessoas. Isso acontece, né? No Novo Testamento você percebe Deus condenando o farisaísmo, Deus condenando o excesso de leis. Você vê lá nas epístolas como os apóstolos têm que lidar com aqueles judaizantes que eram cristãos, mas que não queriam abandonar algumas práticas culticas, né? Cerimoniais, de adoração que eram do judaísmo. Eles queriam colocar aspectos na adoração que não deveriam estar lá. Eles estavam inventando coisas que não deveriam, ou não, ainda não tinham entendido que aquelas práticas do Antigo Testamento não faziam mais sentido, uma vez que Cristo já estava no meio deles, né? Não somente nós, seres humanos criativos, com boas intenções, às vezes queremos fazer algo que agrade a Deus no culto, mas Satanás também, né, tem prazer em deturpar, em mudar a realidade de como deveria ser o culto. Deus ele não precisa das nossas ideias, nem de nós, né? Por mais brilhantes que nós sejamos, como está lá em Atos 17, versículo 25. E também não precisa da adoração que possamos inventar na esperança de agradá-lo. Quando nós entendemos isso, que Deus ele sempre existiu, ele é autossuficiente, ele não depende de ninguém para adorá-lo. Então, quando ele decide ser adorado, deve ser do jeito que ele prescreveu a forma de adorá-lo. Nós não podemos adorá-lo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo até fala como está aí no slide, essa aparência de sabedoria, né? Combatendo os judaizantes lá em Colossenses. Olha, ele fala, ó, o que essas pessoas falam aí, ensinam você, até parece que tem uma aparência de sabedoria, até parecem que são coisas boas, coisas religiosas, coisas que glorificam a Deus, mas não se enganem, tá? Eles apenas têm a aparência de sabedoria, tá? Então, o que realmente importa é a adoração que Deus instituiu. E nesse sentido, você precisa pensar o seguinte, e é a decisão que a Confissão de Fé tomou aqui. Você pode, por um lado, falar, eu vou adorar a Deus, considerando ou adicionando ao culto público aquilo que ele não condenou. Ou eu vou adorar a Deus com aquilo que ele determinou. Então, em outras palavras, existem muitas coisas que Deus não proibiu de se fazer no culto. Aí você pode falar, já que ele não proibiu, então eu vou fazer. Ou você pode ir pelo outro caminho, que é eu vou fazer apenas aquilo que ele ordenou, que seja feito no culto. Palavra, oração, confissão de pecados, né? Louvor por meio de cânticos. Por que que essa segunda opção de cultuá-lo somente com aquilo que ele prescreveu é mais seguro? Porque senão nós podemos perder o foco. Às vezes, coisas que poderiam ser legais, poderiam incrementar o culto, torná-lo, de repente, mais atrativo, né, para jovens ou para a terceira idade, para as mulheres. Mas aí nós podemos correr o risco de colocar tantas informações no culto, colocar tantos elementos, que o principal, que é ouvir a voz de Deus, adorá-lo, confessar nossos pecados, que são coisas que ele prescreveu, que ele determinou que deveriam ser feitas no culto, elas podem ficar de lado. Então é isso que a comissão de fé fala, ó, nós temos que adorá-lo somente com aquele que ele instituiu.
Embora tenha muita coisa que ele não proibiu, mas é muito perigoso colocar essas coisas no culto, né? Então, pare de ficar disperso, né? Foque somente naquilo que ele determinou. Fique limitado àquilo que ele revelou na palavra dele, aquilo que está claramente prescrito. E lá na confissão tem muitas referências bíblicas lá nesse capítulo, depois você pode acessar online, ou se tiver visto, que falam, textos que falam sobre como Deus quer ser adorado, e não é de qualquer jeito, né? Então, chamado para fazer na adoração é o que é prescrito, que é determinado, em vez de meramente evitar o que é proibido na Bíblia, né? Essa é a ideia do princípio regulador do culto, aquilo que norteia, que nos coloca realmente no limite para não cometer equívocos e não fazer algo que não glorifique a Deus, tá? Então, vamos continuar ainda falando sobre isso. Lá no segundo parágrafo diz que o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo, tá? Então depois da queda, nós que não somos seres imperfeitos dependemos de um mediador, né? Isso que quer dizer nesse final. Então vamos considerar aqui algumas coisas. Primeiro, essa adoração é uma adoração trinitária. Nós falamos em alguma aula já há um tempo já sobre como nós devemos adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Sobre é o único Deus, mas que deve ser adorado nas suas três pessoas no momento de culto. Então é oportuno, como a gente canta lá o hino 11, né, que fala sobre o Espírito Santo, devemos cantar sobre o Filho, sobre a obra do Filho, devemos cantar sobre a soberania do Pai, sobre está falando de salvação, por exemplo, sobre o Pai que nos elegeu na eternidade, sobre o Filho que morreu por nós, sobre o Espírito que aplicou em nós essa salvação. Então, essa adoração ela deve ser trinitária. Qualquer adoração que desconsidere uma dessas três pessoas da Trindade, ela é uma adoração falsa, né? Como há muitas denominações, comunidades que desprezam o Espírito Santo ou desprezam o Filho, e acabam não adorando a Deus de forma que ele deseja, né? Da forma que ele deseja. Então, o Senhor mesmo explicou lá em João 5:23. Não é possível adorar o Pai, a não ser que também adoremos o Filho. E claro, né, isso se estende ao Espírito Santo. É algo que sempre acontece nos nossos cultos, né, como está lá em 2 Coríntios 13, que é a bênção apostólica. E a bênção apostólica, ela deixa muito clara essa adoração trinitária, né, porque ela fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, então fala do Filho. O amor de Deus, né, fala do Pai. A comunhão do Espírito Santo, então fala do Espírito, né? Então fala sobre o Filho, o Pai e o Espírito devem estar presentes no momento da nossa adoração cultica, né? Então, Deus ele deve ser adorado e somente Ele. Esse parágrafo fala também sobre não adorar anjos, como acontecia lá no contexto dos Colossenses, né? Pessoas que queriam adorar anjos e que os consideravam seres poderosos e que achavam que eles eram dignos de adoração. Não, isso não deve acontecer. Anjos, nem santos, né, nem qualquer outra criatura, como Romanos 1:25 diz, que, nós, que é perigoso, né, e que cometem pecado aqueles que adoram a criatura no lugar do Criador, né? Eles são tolos, são insensatos, aqueles que adoram homens, mas não adoram a Deus, né? Então a adoração é somente a Deus. E claro, depois da queda, depois que nós caímos, ou seja, toda a humanidade, exceto Adão e Eva, antes de pecarem, né? Só adoram, né? Inclusive Adão e Eva, depois de pecarem, adoram na mediação de Jesus Cristo. Não podemos adorar por nós mesmos, né? Embora o véu tenha sido rasgado, nós não podemos confundir isso, né? Nós temos acesso direto a Deus, mas na mediação do Filho. Deus só aceita a nossa adoração por meio
de Jesus Cristo. É isso que ele vai falar logo à frente, também quando se trata de oração. Nosso Deus só aceita nossas orações, nossos pedidos, nossa gratidão por causa de Jesus Cristo. Que eu e você não podemos chegar diante de Deus sem o único, perfeito, santo, poderoso que é Jesus Cristo. Como está lá em 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? João 14,6, bastante conhecido, né? Jesus, ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode ir até o Pai se não for na mediação de Jesus Cristo. Isso se aplica claramente no contexto de culto. Nós chegamos na igreja, nós adoramos a Deus, não porque fizemos boas coisas durante a semana, porque não pecamos, ou porque nos arrependemos, e então compramos algum mérito diante de Deus, não. Nós chegamos para cultuar a Deus na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, relacionado a isso, como eu já comentei, tem o terceiro parágrafo que fala sobre a oração com ações de graça, sendo uma parte essencial do culto religioso. Lembra que eu falei que nós devemos cultuar com aquilo que Deus prescreveu, nós não podemos inventar outras formas de cultuar a Deus, né? Porque isso é muito perigoso. Podemos negligenciar, por exemplo, a oração. Hoje mesmo, pela manhã, um pastor falava sobre algumas igrejas que nem tem mais um momento de contrição de pecados. E eu estava assistindo ontem um documentário, né, que fazia parte aqui de uma matéria que eu preciso, um relatório que eu preciso entregar, sobre a igreja Hillsong, e lá falava, olha, as pessoas não precisam lidar com o pecado, quer dizer, as pessoas não falam sobre pecado, então os membros daquela igreja não lidam com o pecado, porque o pecado nem é algo considerado mais em algumas igrejas. Tem igreja que nem tem mais um momento de confissão, de falar, olha, você é um pecador, você carece da graça de Deus, você só está aqui porque isso Jesus te salvou. Bom, fez um barulho enorme aqui, né? Enfim, então, isso é muito importante. Tem muitas igrejas, inclusive nessa igreja Hillsong, né, que a recepção deles é muito boa, né? Eles são muito receptivos, mas é só uma mensagem de Deus te ama, venha como você está, permaneça da forma que você quiser, não precisa mudar de vida, e você é muito especial, e é sempre aquela autoajuda, aquelas palavras de afirmação, e nada sobre pecado, nada sobre coisas que Deus determinou que fossem feitas no culto. Então, aqui a oração deve acontecer, é uma parte essencial do culto. Não posso, só vou cantar, depois eu faço uma devocional e vou embora. Não, precisa ter oração, não é mero ritualismo. Não é porque a gente sempre fez assim, não, porque a oração deve estar no culto, tá? Então, é por Deus, exigida de todos os homens. Estou continuando lendo aqui, a ler. E para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, ou seja, se for uma oração audível, né, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes, das pessoas que estão no ambiente. Eu vou fazer uma oração ao vivo, não posso orar em outra língua que as pessoas não entendam, né, em outro idioma. Tem que ser algo que as pessoas possam compreender. E olha como é interessante. Às vezes nós vemos as pessoas orando na igreja e algumas não oram em nome de Cristo Jesus. Aí você pode pensar, nossa, mas como você é chata, às vezes a pessoa só esqueceu. Não, será que a pessoa tem noção de que a oração dela só é aceita por causa de Cristo? As crianças, todas as pessoas têm que ter essa consciência de, ao orar em nome de Jesus Cristo. Finalizar sempre dessa forma, porque é somente por meio de Cristo que nossa oração ela é aceita, é o nosso mediador. É o mediador entre Deus e os homens. É por causa dele que Deus nos aceita, é por causa da obra que ele fez na cruz, e por causa da sua intercessão.
constante diante de Deus é que eu e você somos aceitos, é que nossas orações são aceitas por Deus. E essa oração deve ser inteligente, reverente. Tem um pastor que eu conheço que ele, em alguns momentos, ele escrevia as orações para passar para os irmãos orarem no momento de culto. Eu não estou falando que essa é a forma correta, que a gente deve fazer isso, tá? Mas por quê? Porque ele entende, ele leva tão a sério essa questão, ó, a oração é algo inteligente, é algo reverente, é algo que edifica o próximo. E para ensinar novas pessoas a orarem, ele fala, meu irmão, no próximo culto você vai orar no momento de contrição, tá? Tá aqui uma colinha para te ajudar nesse momento, tá? Você vai orar agradecendo a Deus pela salvação, você vai orar pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado da igreja, você vai orar em nome de Jesus. Então, ele fazia esse acompanhamento. Por quê? Porque a oração não é de qualquer jeito. Não é passa, sente no seu coração e além de, sim, tem uma questão emocional, uma questão de intimidade com Deus, mas a intimidade não anula a reverência, não anula o seu intelecto, a sua inteligência. Você está consciente do que você está orando? Então, é isso que a confissão de fé está, está nos ensinando aqui, tá? Quando a gente ora nesse sentido. E por isso que é tão legal, e aqui na igreja onde eu estou congregando aqui em Goiânia, sempre tem um momento de oração das crianças no culto, né? E é tão legal quando você vê uma criança que ora diferente das outras, né? Que ela realmente está pensando naquilo que está orando. Aconteceu alguma coisa no dia, ela fala, Deus, obrigado que aconteceu aquilo, abençoe aquela pessoa que está doente, e cita o nome, e cita o familiar, porque ela está entendendo que não é algo mecânico, não, que não é uma reza, que é algo que ela precisa pensar, que ela faz com reverência, com humildade, com fé no Deus que ouve ela, tá? Então, isso é esse entendimento da oração, da confissão que é nos ensinar, e como eu já falei no começo, se for uma oração vocal, né, só audível, tem que ser, todas as pessoas devem entender o que está se falando. Isso é muito oportuno falar nos nossos tempos de hoje em dia, né? Muitas igrejas que tem orações ali, que eles chamam de orações em língua, que falam coisas que não edificam ninguém, que ninguém entende nada, e a confissão de fé, lá no século XVI, né, nos fala aqui, ó, se for para orar, para que todos entendam o seu idioma, e seja claro, porque deve ser reverente, inteligente, com fervor, com fé, amor e esperança a sua oração. Então, pelo que eu posso orar, né? Eu posso orar para que Deus abençoe algo ilícito, né? Posso orar para que Deus me ajude a derrubar o lugar de alguém na empresa que eu trabalho. Posso orar, né, para que Deus me ajude ou para que Deus me dê uma revelação de um conteúdo que eu não estudei para uma prova, né? Para um concurso, para uma prova que seja da faculdade, né? A Constituição de Fé fala claramente, a oração deve ser feita por coisas lícitas, né, por coisas legais, e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Então, ela fala aqui que, pelo que, né, por que nós devemos orar. Então, pelas coisas que são lícitas, né, pelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu sei se algo é lícito? Algo que está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a moral, com a essência de quem Deus é. Então, isso é lícito, eu posso orar por isso, né? Então, por quem orar, né, também. Até eu dei o exemplo só para comentar aí da questão da prova, né? Tem um professor nosso aqui que já foi embora, né? Nada, mas ele dava aula para a gente e falava, ó, agora na hora da prova, que Deus te abençoe e que a sua nota seja compatível com o seu estudo. E você tire exatamente aquilo que você merece, de acordo com o seu esforço, que Deus te abençoe a lembrar aquilo que você de fato estudou. Porque é isso, né? Aquilo que é o correto a se fazer. É para Deus te dar uma revelação, não. Você se esforçou, você foi responsável, você se organizou, então que Deus te honre nesse momento agora, nesse sentido, né?
Enfim, então, por quem orar? E o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, para que os crentes eles usem da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, a Confissão de Fé usa esse texto como base, mais alguns outros, para falar todas as classes de homens, né, pessoas que estão vivas, nós devemos orar, e para aqueles que ainda virão. Por exemplo, tem muitas mães que estão aqui que oram pelas pretendentes dos filhos, né, para que Deus envie um marido, para que Deus envie boas amizades para os filhos, né? Então, para aquelas pessoas que ainda vão existir, ou tanto que vão nascer, quanto que vão aparecer na nossa história. Então, a Confissão de Fé fala que tudo bem você orar pelas que estão próximas, para aqueles que virão. O único problema, a única objeção é as duas, né? Por quem não orar? É pelos mortos, né? O tempo que nós temos de nos arrepender é agora. É isso que Davi fala naquele texto que nós conhecemos muito bem, né? Aquele filho dele morreu e antes disso ele fala, né? Enquanto há vida, há esperança, né? Então, enquanto estava vivo, ainda tinha esperança de que algo pudesse acontecer. Depois que morreu, já não tem mais o que fazer, né? Então, as nossas orações, elas devem ser enquanto a pessoa está viva. Não vai mudar nada na realidade do nosso familiar, da pessoa que nós amamos, do nosso amigo, depois que ele falecer, tá? Então, a realidade da nossa oração é agora, orar para que eles se arrependam dos pecados deles, para que eles se voltem a Deus, para que eles tenham um compromisso com o Senhor, e é agora, tá? Depois não vai adiantar mais nada. Então, e além disso, essa frase que é mais difícil de entender, por aqueles que cometeram o pecado para a morte, né? Ele fala, ó, para aqueles que você sabe que já ignoraram a Deus, né? Claro que isso é muito difícil da gente saber. O teólogo lá que fez esse livro, que escreveu esse comentário, ele fala, ó, talvez os apóstolos soubessem, né? Quem de fato tinha apostatado e como nós não temos como saber, então você vai orar por todas as pessoas, né? Não tem como você saber se de fato a pessoa não é eleita, se de fato a pessoa não é salva, né? É bastante delicado essa frase de a gente falar, olha, eu não vou orar para aquele que já negou a Deus, para aquele que já desprezou a salvação, né? Porque eu não sei de fato quem fez isso definitivamente ou se aquela pessoa pode voltar e se arrepender e confessar Jesus como o Senhor da vida dele, tá? Então, vamos lá continuar aqui. E aí, lá no parágrafo quinto, fala assim, ainda sobre o culto público, então ele fala sobre coisas principais, coisas que Deus prescreveu, depois ele fala sobre coisas, aspectos essenciais do culto, como a oração, que é essencial, e agora ele fala de algumas outras coisas que são importantes no culto, são essenciais, então ele fala a leitura das escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns, solenes, ações de graças em ocasiões especiais. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de modo santo e religioso. Então, primeiro a gente fala com base em alguns textos como Atos 15 e 21, de que a leitura da palavra é algo essencial. A leitura, não só aquilo que o pastor fala, né? Tem até uma brincadeira, talvez você já tenha ouvido, se você veio de um outro contexto evangélico, né, de que o pregador fala, olha, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler alguma coisa da Bíblia, né? E isso é um absurdo, né? Porque a primeira coisa que ele deve fazer é ler a palavra de Deus. Eu não posso chegar no culto, por mais que eu já saiba alguns versículos aqui,
Eu não posso fazer, por exemplo, como eu estou fazendo aqui nesse curso de confissão de fé, né? Citar alguns de cabeça, ler alguns trechos aqui, não. No contexto de culto, eu devo ler a palavra, né? Como é isso que Deus espera, né? Que as pessoas sejam edificadas pela palavra. Porque ainda que o sermão, ainda que a explicação não fique muito clara, aquilo de mais importante aconteceu no meio do culto, que foi a leitura da palavra de Deus. Pode ter um irmãozinho lá que ele vai se converter por causa da leitura da palavra. Ainda que a gente fale em explicar, em ensinar como nós deveríamos, né? O Espírito Santo age na vida dele, né? Então, é até por isso que tem em alguns segmentos reformados que se começam o culto, ou se começa o culto lendo a palavra. Tem alguns que são tão radicais a esse ponto que eles não começam orando, não começam dando boa noite, a graça e a paz, não. Já começa lendo um salmo, já começa lendo um texto de invocação, porque ele entende que a coisa mais importante é a palavra. Mais uma vez, não estou falando que isso é o certo ou errado, que deve fazer assim, mas que para você entender a seriedade de como muitos entendem essa questão da leitura da palavra com temor, como isso é essencial no culto público, tá? Então, leitura deve ser feita na liturgia, no momento lá da exposição, com temor divino, que isso é muito importante, tá? Então, não pense que é apenas o ritualismo. É só, o pastor só vai ler aqui, depois para ele falar o que ele acha, não. Às vezes eu falo aqui, dando aula para adolescente aqui na igreja, falo agora a gente vai ler a Bíblia, né? Não é só um ritual, não é só a primeira parte do EBD para depois a gente falar o que a gente quiser, né? Agora a gente vai fazer a coisa que é a mais importante, então preste atenção. Ouça, é o que a pessoa está falando aqui, ó, consciente atenção a ela em obediência a Deus. Não despreze esse momento de ouvir a palavra. Às vezes começa o sermão na igreja, na hora que o pastor vai ler a palavra, ou o presbítero, o pregador, a gente sai para tomar água, a gente vai fazer tudo. Por quê? Nós não estamos conscientes, nós não estamos atentos à palavra de Deus. Como se aquilo não fosse importante para a gente. Ah, só vai ler aqui o texto, depois você sai. Nem precisa, pode chegar lá e só ver o que ele fala, tá tudo certo. Não, gente. A palavra de Deus, ela é central. A leitura deve ser valorizada. Nós devemos prestar atenção no momento da palavra de Deus que é lida e que é poderosa para as nossas vidas, né? Então, qual que é o passo 1 aí? Leitura da palavra com temor, a sã pregação, ou seja, uma pregação saudável que é o espelho da palavra, ou seja, aquilo que o sermão ali anuncia é aquilo que está na palavra, ele não fala nada diferente da palavra. Ele não fala uma nova revelação, ele só explica a Bíblia, fala da palavra. E a audição, né, que é o papel nosso como ouvinte. Enquanto alguém prega, enquanto alguém ensina, atenção, consciente, obediência, tentar entender de fato ali, né, com fé, com inteligência, com reverência, aquilo que está acontecendo ali. É isso que é o nosso papel. De fato, a Bíblia enfatiza o benefício e a bênção quando a sua palavra é lida, ouvida e guardada. Apocalipse 1:3. Por isso é uma característica central da igreja, né? Além disso, a pregação, na 2 Timóteo 4:2 fala sobre essa ideia da sã pregação que é importante e quando Paulo ordena os ministros, preguem a palavra. Paulo lidava ali em Timóteo, lá no contexto da segunda carta, com muitos falsos mestres da primeira carta, né? Pessoas assim terríveis. Ele poderia dar muitos conselhos administrativos, conselhos assim sociais, mas ele fala, pregue a palavra. As pessoas precisam da palavra de Deus para serem transformadas. Em relação à atenção, como está falando, não ser apenas ouvinte, com base lá em Tiago, né? Tiago 1:22. Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Prestar atenção para absorver aquilo para, com a graça de Deus, colocar em prática na segunda-feira, naquilo que alguns chamam de teste da segunda-feira, né? Aquilo que a igreja realmente
quando ela mostra aquela igreja, não é no domingo, é na segunda-feira, né? Quando começa a semana, quando vem o trabalho, o desafio, as tristezas, as angústias, é o teste da segunda, é agora sim, né? Aplicar a palavra que foi ensinada no domingo. Os desafios que foram propostos agora, no início da semana, eu vou procurar colocar em prática, né? Então, nesse mesmo parágrafo, fala sobre cantar salmos com ações de graça no coração, com a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Deus. Então, nós não apenas ouvimos, mas nós também cantamos salmos com gratidão no coração. E quase sempre essa ideia de salmo, e é o que o nosso autor aqui argumenta, é que a ideia de salmo não está restrita apenas ao livro de salmo. É bem verdade que eles cantavam muito o livro de salmos, mas salmos se referem também a hinos, a cânticos, aquilo que nós chamamos de cânticos espirituais, né? Tanto é que os versículos citados nesse parágrafo falam de textos ali que trazem, como Colossenses 3,16, Efésios 5,19, Tiago 5,13, que falam sobre os cristãos cantarem louvores, salmos, hinos e cânticos espirituais, tá? Então, quando a confissão fala sobre salmos, não está falando apenas do livro de salmos, é também, mas além dele, aquilo que a Bíblia determina que nós cantemos, né? Louvores, hinos e cânticos espirituais, tá? Desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. E também sobre os sacramentos. Isso eu não vou falar muito hoje, porque daqui umas 3 aulas vai ter só uma aula sobre sacramento. Então, batismo e ceia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é aqui nesse parágrafo, antes de chegar, ele fala que isso é essencial para o culto, né? O culto precisa ter a lei dos sacramentos devidamente administrada por um ministro, por um pastor. As pessoas devem participar dos sacramentos ali, que é o batismo, né, e a ceia do Senhor. Então, a gente vai falar mais à frente sobre essa questão do sacramento, daqui mais 2 ou 3 aulas à frente, nós chegaremos lá, tá? E ele também fala sobre aí, em algumas ocasiões especiais, os juramentos, votos, jejuns, né, e ações de graça. Então, a gente faz juramentos na igreja. Os líderes fazem, nós, quando vamos professar a fé, os pais, quando vão batizar as crianças, eles fazem alguns juramentos, em algumas ocasiões, prometendo, diante de Deus, eles assumem algumas responsabilidades, né, para com Deus diante da igreja, tá? Então, os juramentos também fazem parte do momento cultico. Então, continuando aqui, agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas deve ser adorado em todo lugar, em espírito, em verdade, tanto em família diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Tá? Então, não devemos negligenciar as reuniões públicas. Né? Então, ele fala aqui, muito claramente, de alguns textos que nós conhecemos nessa afirmação aqui teológica, como João 4:21, quando o Senhor fala à mulher samaritana que nem em Jerusalém, nem no lugar santo da nação dela, de Samaria, eram lugares especiais ou únicos para adoração, mas em todo canto onde as pessoas adoram a Deus em espírito e em verdade, o Senhor ele é de fato honrado naqueles lugares. Nós não precisamos mais nos limitar a algum lugar, como algumas religiões que chega a determinado horário, ela precisa se ajoelhar e virar para uma posição da terra em específica, que eu não me lembro agora qual é, né, como os muçulmanos, para orar, porque só daquele jeito que é o jeito correto. Não, Deus não se limita ao espaço, não está restrito a um lugar, a espaços físicos, né? Mas espero que as pessoas o adorem em espírito, em verdade, inclusive orem em todos esses
lugares, né, também. Então, esse parágrafo aqui, a gente está indo já para o final desse, para a gente comentar depois um pouquinho sobre os juramentos, mas esse aqui é muito interessante. Então, como é a lei da natureza, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, ou seja, para sempre, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, depois da ressurreição, né, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então, lá no contexto do Antigo Testamento existiam referências ao sábado, como lá em Levítico 23, se eu não me engano, que falava de algumas festas ali que aconteciam de 7 em 7 anos, que aconteciam ao sábado, mas também há referência ao sábado como o dia da semana, que é o que acontece aqui nesse parágrafo que está se falando, ó, existe um dia, que é o dia que Deus separou, e não é algo novo, né? O que ele separou desde a criação lá no sétimo dia, ele já instituiu um dia para que houvesse o descanso. E depois da ressurreição, esse dia foi passado para o domingo. Então, foi o dia que ele ressuscitou, foi o dia que agora nós separamos para adorá-lo, né? É bem verdade, como nós dissemos anteriormente, Deus não está restrito a locais, a ambientes, nem a dias, né? Devemos adorá-lo todos os dias, até porque, né, domingo pode ser domingo em um país e não seja domingo em outro, né? Então não é somente naquele espaço, não é algo místico, né? Um dia místico assim. Mas Deus espera que nós reservemos um dia para cultuá-lo, para congregar e para adorar, para descansar também, né? É isso que Deus espera de nós. Então, ok. Depois você pode ler aqui mais. Vamos aqui para essa aqui que está relacionada. Então, esse sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares, das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, ele está falando aqui sobre a guarda desse dia santo e de como proceder nesse dia. Então, ele fala, olha, evite aqui algumas atitudes e tome e faça algumas outras coisas, né? Como descanso do seu trabalho, descanso de algumas outras atividades que vão te atrapalhar, de recreações, como nós temos perdido, né, essa consciência do dia do Senhor e colocado tantas coisas que às vezes atrapalham a nossa intimidade com o Senhor. Por exemplo, eu sei que eu preciso descansar, senão eu não consigo prestar atenção no culto, não consigo oferecer um culto que agrada a Deus. Se eu não faço isso, prejudica na minha atenção na hora do sermão, como nós já falamos que deve acontecer, né, na leitura bíblica. Prejudica na minha disposição para cantar, para adorar a Deus. Então, nós devemos ter esses cuidados, né, de descansar, de separar um tempo para nos preparar de fato, pensando no culto, seja, seja da manhã, seja da noite, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que a confissão de fé está nos alertando aqui. Então, ele fala também, além disso, nesse dia você pode separar, né, para obras de necessidade, obras de misericórdia, né? Então, alguém precisa do seu socorro, precisa da sua ajuda. Você deve, então, separar esse dia para, de fato, glorificar a Deus. E é importante que você tenha bastante
noção para não separar essas coisas. Tem muitos crentes que, infelizmente, pensam: ah, então o domingo eu devo separar para ir à igreja, para fazer algumas atividades. Eles pensam que é apenas o domingo. Fazem essa dicotomia, essa separação entre o sagrado e o secular, né? Entre aquilo que é de Deus e o que não é. Como se 6 dias eu pudesse viver para mim, adoidado, fazendo o que eu quero, e só no domingo eu desligo o celular, domingo eu não falo com ninguém, domingo agora eu sou a ideia lá do neopuritanismo, né, desse pessoal aí que pensava: domingo eu não posso nem conversar com ninguém, porque hoje é dia do Senhor. Mas começa segunda-feira, você pode viver do jeito que você quer, então tem que tomar muito cuidado com esses extremos, né? Todos os 7 dias são dias do Senhor. Você se lembra de Cristo Jesus? Quando ele veio, ele não veio para anular a lei, mas ele veio para reafirmar, ele veio para dar uma nova, para ampliar essa lei, como eu já comentei em alguma aula aqui. Então, aquele que pensava: ó, o pecado de adultério é só se eu realmente efetivar o ato. Ele fala: não, você só pensar, você já pecou. E agora pense em muitas outras áreas onde isso se expande. O domingo é só o domingo. O sábado cristão, o descanso é só um dia mesmo. Será que só um dia eu devo separar para fazer aquilo que glorifica a Deus? Ou será que essa ideia de Cristo expandindo a lei, expandindo a aplicação da lei também se aplica aqui? Será que não é todos os dias que eu devo separar para me santificar, para servir a Deus, para glorificá-lo em todos os momentos? Porque senão a gente gera uma divisão que não é bíblica. A gente vai para o trabalho e não age como crente. A gente, na família, piorou. E aí chega no domingo, nós colocamos uma roupa de crente e ela: não, agora domingo, pai. Não, Deus espera. Nós reservemos esse dia, mas que todos os dias nós que a gente reflita essas coisas que nós aprendemos, que nós temos feito no domingo, que foi o dia que ele separou, tá? Então, deixa eu ver se eu mais alguma informação que eu deixei de falar aqui. Eu faço algumas anotações, mas nem sempre eu falo, porque senão fica muito, muito longo, né? Então, ele fala aqui que guardar o dia do Senhor exige preparação prévia. Então, você precisa se organizar para estar na igreja, para congregar, para servir a Deus. Também destaca que guardar o dia santo requer fé em Deus, confiando que Ele proverá, mesmo quando se separa um dia para descanso. Então, algumas pessoas, elas não precisam, né? Às vezes, alguma necessidade, precisa trabalhar no domingo, é uma questão de escala, né? E coisas que, de fato, vão abençoar as outras pessoas, alguns trabalhos, mas alguns não precisam, mas porque não confiam em Deus, no Deus que as sustenta, elas é, querem trabalhar o tempo todo e desprezam esse dia santo que Deus, como nós vemos aqui, ó, algo perpétuo, algo que Deus estipulou para toda a eternidade. Ele sabe que nós precisamos separar um tempo para ouvir, separar um tempo para descansar o nosso físico, o nosso emocional e nos conectar com o Senhor. Então, esse dia é um dia por causa de Deus, embora traga também bênçãos para o seu povo. Esse dia é o dia que vai reservar para ele, com mais tempo, né? Mas Deus é tão bom que nos abençoa, esse dia nos fortalece para o restante da semana, né? Então, o dia do Senhor deve ser caracterizado por uma adoração pública, privada, pela comunhão, pelo descanso, pelas obras que glorificam a Deus. Por fim, os cristãos eles podem dedicar todo o dia ao Senhor por meio da adoração, da comunhão, da caridade, do descanso, evitando negligenciar a singularidade desse dia, tanto negligenciar quanto criar regras excessivamente detalhadas, né? Coisas que vão trazer mais peso do que proveito para esse dia, né? O princípio central vai lembrar-se do dia do Senhor, adorando a Deus e procurando fazer o bem, né? Esse é um tema bastante complexo também, bastante polêmico, inclusive, né? Mas é isso que a Confissão de Fé nos fala, né? Sobre esse zelo, sobre essa preocupação com esse dia. E como ele já havia comentado
nesse capítulo 21, agora ele fala um pouco aqui sobre o juramento. Então, quando é que esse juramento deve acontecer? Geralmente, quando lícito é uma parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, clama a Deus por testemunha do que é severo promete, pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Então, é um momento importante a gente testemunhar presenciar esse juramento, quando nós fazemos, quando nós ouvimos também, lembramos de coisas que nós prometemos diante de Deus, diante da igreja, e muitas vezes temos falhado, né? Então, nós temos que pensar na solenidade, na seriedade que é quando nós fazemos juramentos diante do Senhor. Devemos fazer isso sempre no nome de Deus. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falso ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade importante, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como o Velho. O juramento sendo exigido pela autoridade legal deve ser prestado com reverência a tais assuntos, né? Então, é uma solenidade, nós invocamos a Deus como testemunha, né, desses juramentos como nós os fazemos, e deve ser feito somente no nome exclusivo de Deus, com temor e reverência, né? Jurar falsamente é perigoso. Por exemplo, eu dei um exemplo de quando nós professamos a fé, né? A gente professa quando a gente já tem, de fato, essa convicção. Então, a gente não deve forçar aqueles mais jovens ou que já está muito velho a professar a fé só porque todo mundo já fez, né? Você vai fazê-lo jurar falsamente, precipitadamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala e com as consequências dos nossos falsos juramentos, né? Porque é algo sério, né? Nós temos que ter convicção daquilo que nós temos feito, que é o que ele fala aqui. Quem vai prestar o juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido. Então, eu tenho convicção daquilo, então eu posso jurar por aquilo, eu posso me comprometer com alguma coisa, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e tem como tal, deixa eu, estou errado, né? Por aquilo que pode estar exorbido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Então, tem alguns estágios aí. Eu estou plenamente persuadido da verdade disso, eu tenho convicção disso. Além disso, aquilo que eu vou jurar, aquilo que eu vou me comprometer, ele é algo genuíno, é justo, é bom. Além disso, eu tenho condições de cumprir aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Então, no caso do líder da igreja, né? Eles precisam ter algumas características, algumas habilidades, ele precisa estar com algum apto, né, para fisicamente, inclusive, mentalmente, né? Então, ele está em condições de cumprir aquilo que ele vai se comprometer a fazer, aquele cargo, aquela função. Se ele não está, ainda que seja bom, que ele seja convencido daquilo, se ele não tem condições ainda de fazer aquilo, então ele não deve ser colocado em julgamento, não deve se prometer algo que ele não pode, não tem condições de fazer, tá? Então, é isso. Ah, tá. Só mais esse último para finalizar no nosso horário, né? Então, o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com reverência a qualquer coisa não pecaminosa. Obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então, o juramento deve ser claro e óbvio. Então, se o juramento ele vai me levar a pecar, então eu não devo fazer. Agora, se não é algo pecaminoso, preciso cumprir aquilo que eu me comprometi, né? Com aquilo que eu jurei, com aquilo que eu me comprometi. Mesmo que isso me traga um prejuízo, ou mesmo que isso tenha sido feito com pessoas que não são crentes. Você pode pensar até em relações mais, menos
formais, digamos assim, fora do contexto da igreja também, né? Você se compromete com alguém a fazer alguma coisa. Aí você pode falar, não, mas a pessoa também, ela é irresponsável, ela também nem é crente, então não estou obrigado a fazer isso, né? E isso é um pensamento equivocado, né? Você, como crente, como alguém que é servo de Deus, que faz algo diante de Deus, deve honrar aquilo que você se compromete a fazer. Então é isso. Adoração, capítulo 21, culto público, adoração familiar, oração, dia do Senhor. 22, juramentos, votos, promessas, coisas que são públicas, né? E é isso, né? E hoje nós não vamos fazer exercícios, né? Mas espero que tenha ficado claro aí um pouco sobre o culto público. E é só um pouco mesmo, tá? Porque se você for parar em cada um daqueles partes, dá para ficar muito tempo e falar sobre muitas coisas. Esse capítulo 21, só uma curiosidade, né? Talvez depois os irmãos vejam o resultado disso. Provavelmente vai ser o capítulo que eu vou me basear para fazer a minha monografia aqui no seminário. Então, nessa questão aí das figuras de imagens aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da educação, sobre essa polêmica que tem na nossa igreja, né? Em alguns lados. Então, você vê, né? Algo que eu nem toquei aqui, mas que dá muito assunto para a gente trabalhar, né? Então, que Deus abençoe. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma contribuição sobre algum desses pontos aqui? Depois eu vou mandar esse material lá no grupo e, claro, né, a aula gravada para que outros possam assistir. Tranquilo?